ルフィは海賊王になる男だ。Para começar esse vídeo, eu gostaria muito de pedir desculpas pelo atraso desse vídeo sobre o capítulo 1127. Aconteceu muita coisa nessa semana, coisas não muito boas, coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, e por isso o Léo não pôde assumir essa análise e acabou ficando para mim comentar e discutir um pouco com vocês sobre o que aconteceu nesse capítulo. Como já faz dias que saiu esse capítulo, isso aqui não é bem uma análise, e sim um papo de fã para fã sobre o que aconteceu aqui. Vi muita gente comentando sobre ser um capítulo vazio demais, entre aspas, para a situação do mundo de One Piece atual. Vi gente feliz com essa vibe mais aventuresca que o Oda quis passar aqui, e o que podemos esperar para esse arco de Elbaf pelo que a gente teve nesse capítulo. Bom, mas sem mais delongas, meu nome é Isaac, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Deixa aquele like brabo para já aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube, desde já eu agradeço muito a quem faz isso em todos os vídeos aqui do canal. Dito isso, bora lá! E bom, eu vou separar os pontos sobre o que eu quero comentar com vocês aqui em alguns tópicos. O primeiro deles é: começou bem? Não tivemos ainda aquele vislumbre geral de Elbaf numa visão mais ampla que geralmente tem nos começos de arco. Posso lembrar aqui rapidamente aqui o exemplo do Luffy vendo Zou pela primeira vez com aquela vista maravilhosa. Inclusive essa cena é bem marcante pra mim, porque Zou foi o arco que tava One Piece quando eu terminei de ver pela primeira vez, e daí pra frente comecei a acompanhar semanalmente aquela caminhada desesperadora que é acompanhar One Piece semanalmente, para a nossa tristeza. E é bem possível que a gente veja um quadro assim como eu falei desse de Zou, com o Luffy vendo a grande árvore e o mapa local, digamos assim, de tabela. Mas por que eu tô falando isso? Eu gostaria de lembrar para as senhoras e senhores que, segundo o próprio Oda, a cena de abertura de Wano, onde o primeiro ato começa e as cortinas se abrem na bela capital das flores, é uma das suas 3 cenas favoritas de toda a série. Ou seja, uma cena onde ele mostra para nós, leitores, onde vai ser o palco dessa história, do arco em si, é uma coisa que o Oda leva muito em consideração, é uma coisa que ele gosta muito de apresentar, e é uma coisa que eu tô bem curioso para ver, principalmente de Elbaf, de um arco que a gente tá esperando por todo esse tempo. Outra coisa que a gente pôde notar nesse começo de arco é uma vibe bem aventuresca, bem pré-time skip que os Mugiwaras foram colocados. Começamos com a Nami completamente perdida em uma casa de brinquedo, aparentemente, de um gigante. Daí ela encontra um gato gigante e a gente tem algumas cenas de comédia dela com muito medo. Inclusive, essa é uma coisa que me incomoda bastante e eu vou comentar isso mais pra frente desse vídeo. E junto do Usopp, que naturalmente também sente muito medo, tem essas cenas aí que a gente pode ver de muita comédia. Sobre o visual do Usopp, vi uma galera comentando sobre isso e dizendo que ficou decepcionado, dizendo que queria isso aqui e o Oda entregou isso aqui. Mas galera, como que o Usopp iria ficar assim do nada, assim, da água pro vinho, berés, casca grossa, como diria o velho Peter do Ei Nerd, assim do nada? Isso é uma coisa, claro, que precisa ser trabalhada, é algo que eu não acho que vá acontecer, o Usopp mudar assim muito rapidamente. Ele vai ter sim um grande desenvolvimento, gigante, que nem os personagens de Elbaf. Pode sair gigante sim de nome também, assim como o próprio pai dele, Yasop. Inclusive, os membros da tripulação do Shanks são muito conhecidos pelo mundo, eles são muito temidos. Só que é aquela coisa, eles são do bando do Shanks, e muitas vezes o capitão deles, o Shanks, é muito mais falado do que eles próprios. Então não é como se o Yasop não fosse um gigante, um pirata gigante. Ele é, só que ele tá na sombra de outro grande pirata. Então nesse ponto eu acredito até que o Usopp consiga superar seu pai em nome. Não que ele vai estar ali nivelado com o Luffy, mas ele vai ter uma reputação um pouco diferente, ligeiramente mais importante, digamos assim. Mas sinceramente, para mim ainda é um pouco complicado discutir sobre isso, porque ainda não vimos exatamente como vai ser o ritmo desse arco e nem qual é o vilão desse arco. Existe toda aquela história dele ser o deus das mentiras, muito provavelmente. Claro que isso é muito mais metafórico do que qualquer outra coisa, mas que as suas histórias mentirosas viram histórias verdadeiras, isso é um fato, já foi muito provado. É só comparar as histórias que ele contava para Kaia e comparar com o que ele vem vivendo desde que saiu com o Luffy para essa aventura. A mentira que se tornou verdade, que eu particularmente mais gosto, é aquela que durante o arco do Thriller Bark, Luffy, Zoro e Sanji acabaram tendo suas sombras roubadas, fazendo com que eles perdessem a consciência por um bom tempo, e o Frank tenta acordar eles da melhor maneira possível para se acordar alguém dando porrada, mas infelizmente não funcionou, e foi aí que o Usopp teve a ideia, gritar. Uma bela espadachim havia aparecido e trazido
trazia um monte de carne, fazendo com que o trio acordasse na hora por conta da curiosidade. E o que acontece em Dressrosa, conhecemos Rebecca, uma bela espadachim que comprou uma marmita para o Luffy, representando a carne. Então é natural que ele vire um bravo guerreiro do mar, mesmo que essas palavras vindo de um medroso covarde não tenham muita credibilidade. Isso é claro para alguém que vê de fora. A gente que é leitor, a gente entende muito bem o personagem. Mas continuando, o Usopp leva um tapão no lugar da Nami, ficando todo ferrado até que Sandy, Zoro e Luffy aparecem dizendo que comeram alguns bichos, dizendo que queriam comer aquele gato. E eu só consigo pensar, mano, e se esse gato for do Loki e eles comerem o gato do Loki? Daí a gente tem o vilão do arco. Depois que eu vi o John Wick ter 4 filmes porque um cara matou o cachorro dele, eu não duvido mais de nada. Bom, brincadeiras à parte, o que eu tô querendo dizer aqui é que foi um começo bem pré-time skip, digamos assim, com uma vibe bem gostosa de ler. Inclusive, o bando que aparece nesse capítulo é o inicial, que reforça ainda mais o que eu tô falando aqui, com Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sandy. Aí começam a ter aqueles comentários, será que o Oda tá perdendo tempo em gastar um capítulo inteiro onde não acontece praticamente nada nele? Depois de anos e anos e anos acompanhando esse mangá, será que vale a pena mesmo perder tempo em mais uma aventurinhazinha, digamos assim? Eu particularmente gosto muito do One Piece por causa da aventura, foi o que me fez apaixonar por One Piece e foi o que me fez estar aqui falando com vocês. Se não tivesse a aventura do One Piece, eu não estaria aqui, eu provavelmente talvez nem teria gostado tanto do anime. O One Piece é um anime que fala muito sobre política, tem muitas críticas à sociedade. O Imu-sama falou que o mundo tá prestes a acabar, digamos assim, muita gente vai morrer por causa da elevação das águas e tá o Luffy sorrindo, tá brincando, tá todo mundo felizinho. E pra todo mundo que se incomoda com isso, cara, só dá um tempo. O One Piece é isso, o One Piece é aventura, principalmente nos começos de arco. O começo de arco lá de Egghead, por exemplo, todo mundo viu como acabou Egghead, numa tensão cabulosa. Mas o começo foi aventura também, então sempre começa assim, não tendo o que se preocupar. Quem deveria estar se preocupando com isso é o próprio Oda, que já tá há anos desenhando esse mangá e já deve estar muito cansado, mas mesmo assim ele não tá cansado de mostrar as coisas mais simples, que é essas interações que Mugiwaras têm juntos. E é uma coisa que nunca pode acabar. O segundo tópico que eu queria falar aqui com vocês é sobre os animais gigantes e as referências que o Oda pode ter trazido para esse arco. E eu vou pegar aqui um post que eu vi lá no Blue Sky, o novo Twitter, digamos assim, do Gorutão. Então eu dou os créditos aqui para ele porque ele me fez pensar sobre isso. Ele comenta aqui: talvez Elbaf seja o arco da Nami. Assim, tem muitas similaridades com A Viagem de Gulliver, que é um romance escrito pelo Jonathan Swift, que foi muito importante para a literatura da Grã-Bretanha e da Irlanda no século XVIII. E é por isso que é muito legal estar na comunidade One Piece, dentro dela, comentando sobre tudo que vem acontecendo, porque eu nunca teria essa ideia de fazer essa comparação entre esse mangá e esse livro, até porque eu nunca li esse livro. E por isso, depois desse post, eu fui pesquisar sobre essa história, eu fui ler um pouco, inclusive, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou procurar um lugar legal para comprar esse livro, porque eu gostei muito do que eu vi. Mas aqui, resumidamente, As Viagens de Gulliver é um romance satírico, escrito pelo Jonathan Swift, como eu disse anteriormente, e o livro é dividido em 4 partes. Isso aqui é o mais interessante, ser 4 partes, assim como o mundo de One Piece. E aqui é contado essas aventuras do Gulliver, um cirurgião e capitão de navio em terras desconhecidas. Qualquer semelhança é mera coincidência. E a primeira viagem é em Lilliput, um país habitado por pessoas minúsculas com cerca de 15 centímetros de altura. Apesar do seu tamanho, os Lilliputianos, mano, esse nome pegou um pouco mal, hein? Tem uma sociedade complexa e intrigas políticas. Gulliver os ajuda na guerra contra a nação vizinha, Blefusco, mas depois é acusado de traição e obrigado a fugir. Nessa parte vemos muitas semelhanças com o povo dos Tontatas, por exemplo, inclusive tem um quadro extremamente parecido com a cena da Robin sendo presa por eles, como vocês podem ver aí. Assim como essa cena da Robin que chega nesse local e ela abre os olhos pela primeira vez e fica assustada, com Gulliver é a mesma coisa, com ele assustado com o que ele tá vendo ali pela primeira vez. Na segunda viagem, Gulliver, ele chega nessa ilha aí que eu não sei pronunciar o nome. Eu também não vou me desafiar a pronunciar também, onde as pessoas são gigantes em relação a ele. Agora Gulliver é visto como curiosidade, ele passa algum tempo na corte real, onde o rei ouve as suas descrições da Europa e se espanta com a corrupção e a violência dos europeus. Lá, ele é um homenzinho, pois todos são gigantes para ele, tendo uma visão microscópica da humanidade. Gulliver descobre a natureza grotesca das pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. Isso aqui para mim é a parte mais interessante do livro, porque isso aqui não é sobre só aventuras, tem uma parte política muito afiada aqui. E claramente o Jonathan Swift, o meu xará, fez isso aqui especificamente para criticar a galera. E bom, ele é capturado pelos gigantes e passa a viver em uma casa de madeira, de bonecas, feita especificamente para ele, embora seja amado por sua dona. E aquela coisa, qualquer semelhança é mera coincidência. Que o Oda é um cara muito inteligente, que é um cara que estuda muito para escrever suas obras, é uma coisa que é um fato. E todo bom escritor também é um bom leitor.
Então eu não duvido nada que o Oda tenha usado tudo isso aqui como inspiração para sua obra. Especificamente sobre essa parte dos gigantes, eu não acho que o Oda vá pegar muito como referência, porque aqui o objetivo na parte dos gigantes nesse livro é realçar, para engrandecer ainda mais o como o ser humano é nojento, digamos assim. Já o One Piece aqui é completamente diferente. Os gigantes aqui são risonhos, eles, assim como o Deus do Sol, que é um ser que eles veneram, eles são muito pra frente, são muito otimistas, sempre com um sorriso muito largo na cara, igual ao Joy Boy, igual ao Nika. Então a parte da sociedade nojenta, que seria os Gorosei, que seria o Imu-sama, fica em outra parte desse livro, em outra aventura, que é claro eu vou comentar em outro vídeo. Não vou deixar tudo aqui pra esse vídeo, né, que eu não sou maluco, eu tenho que saber gerar o hype também. As brincadeiras à parte, é muito interessante isso aqui tudo, e com certeza eu vou pegar esse livro pra ler, assim como a gente fez aqui com aquele livro Inferno de Dante, que é um dos melhores vídeos aqui do canal, e isso eu falo por mim, é uma coisa que eu acho, eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas é uma opinião que pra mim é o masterpiece aqui do canal. Então por que não um outro livro também inspirar a gente? Nada mais justo. E o terceiro tópico que eu separei aqui pra vocês é sobre o trio monstro e o trio de medrosos, e pra terminar, o que eu tô esperando de Elbaf em si. Sobre a Nami especificamente, que é uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo que eu iria comentar mais pra frente. A Nami é a gata ladra, ela é a gatuna, ela é aquela personagem que ela, quando tá em um local desconhecido, caramba, onde é que eu tô? Tô num local que eu não deveria estar. O que que ela faz? Ela, o que pensa, se esconde. Primeiramente ela se esconde, porque ela é uma gata ladra. Ela conhece o local e daí ela pensa no que ela vai fazer. A Nami que a gente vem vendo no Novo Mundo é o completo oposto da que a gente conheceu da Nami. Isso vem me incomodado bastante, porque o trio medroso é algo criado no Novo Mundo. O Chopper era pica, o Chopper era foda, ele tem umas lutas muito da hora, ele é um cara muito corajoso. E o Soap era o único que tinha essa característica de medroso dentro do bando. É uma coisa que a galera pensa que vai mudar no Soap, que ele vai virar esse cara aí da imagem, que eu não acho que vai acontecer. E esse trio medroso é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo engolir lá ele. E sobre o trio de verdade, Zoro, Sanji e Luffy, cara, como é bom ver esses caras juntos. Aí daqui a pouco vem alguém nos comentários falando, ah, mas o trio monstro é um dos mais fortes, então tem que ser Jinbe, Zoro e Luffy. Cara, dá um tempo. E bom, galera, esse foi um vídeo mais sobre o que eu achei desse capítulo. Isso aqui não foi uma análise em si, porque se fosse uma análise eu, por exemplo, não estaria falando sobre isso da Nami, sobre o trio monstro em si, sobre essas minhas opiniões, seria mais uma análise. E eu aproveitei a oportunidade para fazer isso aqui. Então comentem se vocês concordam comigo ou não. E é com isso que eu vou encerrando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu separei esse vídeo aqui em 3 tópicos, sobre se começou bem o arco de Elbaf, sobre as referências que o Oda vem fazendo com as histórias de Gulliver, e o último tópico foi essa parte do trio monstro e do trio medroso, que foi uma pincelada mais de leve. Deixa o like aí se curtiu, comenta o que vocês discordam, o que concordam, o que estão esperando pro próximo capítulo, que aí eu acredito que sim, vai continuar a aventura que a gente viu nesse último capítulo 1127, mas com algo a mais, talvez mostrando o Loki pela primeira vez, e a própria Yggdrasil. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!